Pode até parecer, mas o nascimento da psicanálise não foi só um conjunto de ideias descoladas. Desde o começo, ela também teve que lidar com vários problemas institucionais. No episódio de hoje, a gente vai olhar para o momento em que a psicanálise deixou de ser um grupinho reunido na casa do Freud e passou a se organizar como um movimento internacional. É aqui que entra a criação da IPA e, em cascata, o surgimento de várias sociedades psicanalíticas mundo afora. A promessa desse novo momento parecia simples: proteger e expandir a psicanálise. Mas, junto com essa proteção, vieram mecanismos de controle, disputas de poder e uma pergunta incômoda que atravessou todo o século XX: quem autoriza quem a ser psicanalista? Se você já está acostumado com o Freud, nós temos uma mudança aqui. A intenção, de agora para frente, é também disponibilizar os episódios em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Para quem acompanha em áudio, não muda nada. A ideia é fazer com que o projeto alcance mais pessoas. Se você já acompanha o podcast, segue a gente lá no Spotify. A plataforma me mostrou uma estatística de que quase 50% de quem escutou o último episódio, por exemplo, não segue o Tafroid. É só clicar no botãozinho de seguir. Isso já ajuda a plataforma a recomendar o programa para mais gente. No YouTube também vale se inscrever no canal do Círculo de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora e curtir o vídeo. Mas bora para o conteúdo. Episódio de hoje: o tempo das sociedades. A Fundação da Sociedade Psicanalítica de Viena, em 1908, para além da sua característica objetiva, quer dizer, de incluir o termo psicanálise no nome do grupo e, consequentemente, deixar explícita a sua ligação com a doutrina freudiana, também abriu as portas para o acolhimento de membros vindos de outros países. O grupo de Viena não parecia oferecer para o Freud o nível científico institucional que ele esperava, e é aí que o contato com novos alunos cumpriria também o papel de iniciar um processo longo de internacionalização da psicanálise. Nesse episódio, eu quero pensar um pouco justamente sobre esse processo de espalhamento psicanalítico na Europa e nas Américas entre 1908 e 1939, que foi o ano da morte do Freud. E para fazer esse percurso, nós vamos precisar bagunçar um pouco a linha do tempo, aqui no início do episódio, e dar um salto para a criação da Associação Psicanalítica Internacional, a IPA. Depois a gente consegue traçar uma outra linha do tempo a partir de quais instituições surgiram até o início de 1940. A fundação da IPA tentou responder a uma necessidade concreta: garantir a sobrevivência, a legitimidade e a expansão de uma psicanálise nascente e que ainda era bastante contestada nos meios médicos e acadêmicos. A questão é que, desde que surgiu, essa função de proteção também ficou radicalmente ligada com a construção de mecanismos de controle interno em torno do movimento psicanalítico. Em 1910, no Congresso Internacional de Nuremberg, o Ferenczi recebeu a tarefa de propor a criação da Associação Internacional e de indicar o Jung como o seu presidente permanente. O grupo de Viena não gostou de jeito nenhum da ideia e reagiu, mas acabou cedendo ao apelo do Freud, só que conseguiu impor uma mudança importante no projeto: a troca de uma presidência permanente por mandatos de 2 anos, ficando Jung como o primeiro presidente. O Freud apostava que um líder não vienense e não judeu facilitaria a aceitação internacional da psicanálise. Acontece que nem tudo são flores, né? No fim, a decisão de que a presidência da IPA fosse por períodos menores
foi uma excelente saída. As primeiras cisões, e nós já falamos um pouco sobre elas, foram de Adler, de Steckel e logo depois do próprio Jung. Esses desencontros já deixavam claros os limites do equilíbrio internacional e institucional. As dissidências e as discordâncias não foram tratadas só como divergências teóricas, que em alguma medida são legítimas. Pelo contrário, elas foram tomadas como ameaças à integridade do movimento. Foi nesse contexto que o Ernest Jones propôs uma saída, pelo menos curiosa, para a questão. Para gerir a psicanálise por dentro, ele sugere então a criação de um comitê secreto, formado por um pequeno grupo de analistas que fossem considerados totalmente leais ao Freud. A função desse grupinho mais restrito era proteger a obra freudiana e o próprio Freud contra ataques externos e internos. A questão é que, implicitamente, no entanto, o comitê terminou funcionando como um modelo oligárquico de poder que se baseava no sigilo, na lealdade pessoal e na concentração das decisões estratégicas ali no petit comité. Esse grupo foi dissolvido oficialmente em 1927, e nós vamos falar mais sobre ele no próximo episódio. Mas esse modelo de funcionamento do movimento psicanalítico não acabou. Quando nós estudamos a história das instituições e o rigor adotado por elas na formação de novos analistas, fica bem claro que o modelo do comitê se transferiu para as chamadas comissões de ensino, compostas por analistas de datas e que regulavam quem podia ou não se tornar psicanalista. Aqui talvez valha uma explicação desse termo. Quem eram os analistas de datas? Bem, tudo indica que a questão, de forma ampla, tenha sido levantada pelo Jung e pelo Bleuler, enquanto recebiam os interessados na psicanálise lá no hospital de Burgosli. A ideia básica era que todos os candidatos a se tornar psicanalistas deviam também passar por uma análise. O analista de data, então, foi uma figura institucional criada pela IPA para apontar quem estaria autorizado a conduzir as análises didáticas, a tal da análise pessoal dos candidatos em formação. Esse título dava para os didatas não só uma função clínica, mas um lugar de poder. A partir da década de 1920, sobretudo pelo trabalho do Eitingon, a IPA passou a normatizar de forma sistemática essa formação de psicanalista. Essa formação tinha que incluir a análise didática e a análise de pacientes sob supervisão. Cada sociedade tinha que eleger uma comissão de ensino, e essas comissões deveriam se associar para formar um conselho internacional de formação, ligado à Associação Internacional de Psicanálise. Quem poderia compor essas comissões? Basicamente, os analistas de data. Eram eles que definiam quem podia iniciar uma formação, quem tinha ou não condições de avançar, quem seria reconhecido como membro efetivo e o maior dos poderes, quem podia se tornar também algum dia um analista de dados. Faz algum sentido pensar que essas estruturas fossem, em alguma medida, justificadas em nome da defesa da qualidade da psicanálise. Só que na prática e com o tempo, elas acabaram criando uma espécie de elite dominante, que tinha um poder desproporcional sobre a vida institucional e mesmo profissional dos membros. E qual o problema disso? A formação de analistas ou a criação de novas sociedades, para conseguir reconhecimento, deviam se submeter a esse dispositivo de regulação de pertencimento, que tinha muitas vezes, na submissão à autoridade, a moeda principal do seu funcionamento. Esse arranjo institucional, obviamente, causou efeitos recorrentes ao longo da história da IPA.
As sociedades filiadas muitas vezes se tornaram espaços de repetição de conflitos muito parecidos com aqueles da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. Depois da morte do Freud, em 39, o peso dado à instituição foi ficando ainda mais claro. Max Weber pode ajudar um pouco aqui. Ele criou um conceito, que é o de carisma, para designar uma forma de autoridade baseada na atribuição, por parte de um grupo, de qualidades extraordinárias a um indivíduo, percebido como dotado de legitimidade excepcional. Se trata menos de uma propriedade pessoal objetiva e mais de um reconhecimento social, baseado na crença, pela adesão afetiva e pela capacidade de mobilização simbólica desse sujeito. Ponto importante aqui é que o carisma é radicalmente não transmissível. Ele não pode ser ensinado, herdado, nem garantido por títulos, cargos ou instituições. A sua validade depende sempre do reconhecimento contínuo por parte daqueles que acreditam. Quando esse reconhecimento se perde, o carisma se dissipa. É justamente essa impossibilidade de transmissão que leva as instituições a tentar rotinizar o carisma, convertendo ele em normas, cargos, regras, uma operação que, por definição, já implica a sua perda. Seguindo essa lógica, na falta do Freud, a tentativa de transmissão desse poder à estrutura institucional se colocou como questão verticalizadora do movimento psicanalítico. No pós-guerra, mesmo com tentativas de democratização e modernização, a centralidade das comissões de ensino permaneceu praticamente intacta. Essas tensões sobre quem autorizaria o quê e qual de fato seria o papel da manutenção desse órgão internacional de gestão da transmissão psicanalítica não ficaram escondidas. Seja pela ruptura da Associação Psicanalítica Americana, ainda em 38, com o Conselho Internacional de Treinamento, ou pela excomunhão do Lacan em 63, que deu origem à Escola Freudiana de Paris, a concentração de poderes em torno de um pequeno grupo de psicanalistas de datas sempre foi uma questão delicada ao longo do século passado. Todos esses tópicos ainda vão aparecer bastante por aqui, nos próximos episódios. Mas agora, o importante é deixar o mais claro possível que as instituições psicanalíticas que foram se organizando ao longo do século XX tinham também que administrar esses problemas. Partindo dessa noção, fica mais fácil compreender que as várias escolas de psicanálise tinham uma dupla tensão existencial: administrar os problemas de uma política doméstica e também atender a regras bem exigentes de pertencimento internacional. Ao longo da história, a gente vai vendo que uma ou outra dessas pontas quase sempre se perdeu pelo caminho. Verticalidade e psicanálise não parecem ser conceitos que combinam, ou, pelo menos, não deveriam combinar tão bem. Agora eu quero fazer aqui um panorama geral do que foi acontecendo fora de Viena enquanto o Freud ainda estava vivo. Eu não preciso dizer que esse apanhado vai ser, em alguma medida, um pouco arbitrário, né? Mas pode ficar em paz. As fontes que eu usei para montar esse roteiro vão ficar todas na descrição. Antes das sociedades em si, nós podemos começar com uma curiosidade mais ampla. Como era a circulação das ideias do Freud antes dele ser o Freud? Quer dizer, antes da psicanálise realmente se estruturar enquanto um campo do saber. Peguei algumas referências sobre isso para trazer aqui. Olha que interessante. Em 1889, aqui no Brasil, o Juliano Moreira, que foi um médico psiquiatra baiano, já falava sobre os primeiros trabalhos do Freud no curso de medicina.
Ao mesmo tempo em que nos Estados Unidos, algumas referências esparsas à obra freudiana apareciam em periódicos científicos. E aqui dá para destacar algumas menções, por exemplo, do William James e do James Putnam, às pesquisas do Freud e do Breuer sobre a histeria. Nesse momento, claro, a gente está falando bem menos de uma recepção sistemática da psicanálise e muito mais de uma curiosidade intelectual que se colocava num horizonte mais amplo da neurologia, da psiquiatria ou da psicologia experimental. A virada decisiva do movimento aconteceu foi em 1902, com a Sociedade das Quartas-Feiras. Esse núcleo, mesmo informal, marcou o início de um processo de institucionalização da psicanálise. Poucos anos depois, em 1904, já existem relatos das primeiras traduções dos textos do Freud para o russo. E em 1907, o Freud passou a estabelecer contatos internacionais mais sistemáticos, recebendo em Viena o Jung e o Biswanger, que foram seus primeiros alunos suíços. Em 1908, o movimento ganhou mais visibilidade internacional. Nesse ano, a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras se transformou na Sociedade Psicanalítica de Viena. E também foi fundada, em Berlim, uma associação psicanalítica, pelo Karl Abraham. Foi também nesse ano que aconteceu, em Salzburg, o primeiro Congresso Internacional de Psicanálise. O evento se chamou, na época, Primeiro Congresso de Psicologia Freudiana e sinalizava que a psicanálise deixava de ser um fenômeno vienense para se tornar um empreendimento transnacional. Meio acanhado? Sim, mas transnacional. Em 1909, aconteceu um ponto de inflexão importante. O Freud viajou para os Estados Unidos junto com Jung e com Ferenczi para fazer algumas palestras na Universidade Clark. Esse evento abriu portas para a difusão internacional da psicanálise, mas também começou uma relação complexa entre a psicanálise europeia e o contexto cultural e médico norte-americano. Em 1910, no meio de todos esses eventos, aconteceu a criação da IPA, como a gente acabou de ver. Entre 11 e 13, o movimento psicanalítico viveu suas primeiras grandes rupturas. Em 1911, Adler e Steckel se demitiram da Sociedade de Viena. O Adler fundou um grupo próprio para ele. E foi também nesse mesmo período que Jung publicou seu livro Símbolos da Libido, apontando ali suas divergências em relação à teoria freudiana. Foi em 1912 que o Freud e o Jung romperam de vez, o que obviamente respingou fora da Áustria, fora de Viena. Em 1913, o Ferenczi fundou a Associação Psicanalítica Húngara e aconteceu em Munique mais um congresso internacional. Na Grã-Bretanha, por sua vez, o Jones fundou também a Sociedade Psicanalítica de Londres, enquanto nos Estados Unidos foram criadas a Sociedade Psicanalítica de Nova York e a Associação Psicanalítica Americana. Tudo parecia ir muito bem, mas então estourou a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, a circulação de psicanalistas pela Europa e a fundação de novos grupos desacelerou um pouco. Claro, durante a guerra, a psicanálise foi utilizada como mais uma alternativa de tratamento dos chamados, então, neuróticos de guerra, um tema que foi central no Congresso Internacional realizado em Budapeste em 1918. Logo depois do final do conflito, um novo ciclo de expansão. Em 1919, o Jones fundou a Sociedade Britânica de Psicanálise, filiada à IPA. Em 1920, em Berlim, o Simmel e o Eitingon criaram a primeira policlínica psicanalítica. Um modelo bem inovador que combinava atendimento clínico, formação de analistas e um certo compromisso social. Nesse mesmo período, se a gente olhar para a Rússia soviética, estava sendo fundada a Associação Russa Psicanalítica,
que foi acompanhada pela criação de um Instituto Psicanalítico de Estado e também de experiências educacionais inspiradas na psicanálise, dirigidas sobretudo pela Vera Schmidt. Em 1924, o Freud já debilitado fisicamente, vale lembrar que ele descobriu o câncer no palato em 1923, começou a se afastar progressivamente da vida institucional, mas manteve formalmente a presidência da Sociedade de Viena. Na América Latina, olha que interessante, particularmente no Brasil, muitos movimentos estavam acontecendo. Eu já mencionei o Juliano Moreira, mas vale voltar a ele de novo. Ao que tudo indica, como titular da cadeira de Clínica Neuropsiquiátrica na Faculdade de Medicina da Bahia, ele já apresentava para os seus alunos os primeiros trabalhos do Freud. Sem dúvida, ele foi um dos grandes precursores do movimento psicanalítico no Brasil. E a história do trabalho do Juliano Moreira é fantástica. Ele foi uma espécie de Pinel moderno. Tirou as grades das janelas dos doentes mentais nos hospitais, se opunha a que eles vivessem largados, vegetando, propôs para os seus pacientes uma série de terapias ocupacionais e também pesquisou bastante sobre uma tentativa de profilaxia das doenças mentais. Em 1914, ele apresentou na Sociedade Brasileira de Neurologia um relato sobre o método de Freud. Em 1920, foi um dos fundadores da filial da primeira Sociedade Brasileira de Psicanálise, no Rio de Janeiro. A primeira associação psicanalítica oficial do Brasil, no entanto, foi a Sociedade Psicanalítica Brasileira de São Paulo, fundada em 1927 pelo Durval Marcondes, e que tinha como presidente Franco da Rocha e como vice-presidente o Paul Brickett. Ela tinha quase 20 membros que vinham de diversas áreas, desde professores universitários, médicos de diferentes especialidades, também alguns não médicos. Uma filial foi criada logo depois, em 28, no Rio de Janeiro, tendo o Juliano Moreira como presidente. Olha que questão curiosa. Essas duas sociedades tinham como objetivo declarado divulgar a psicanálise, mas não formar psicanalistas. Em 1928, Durval Marcondes fundou a Revista Brasileira de Psicanálise e trocou correspondências com Freud, que tinha interesse em aprender um pouco de português para ler ele mesmo a publicação. Depois de São Paulo e do Rio de Janeiro, surgiu um terceiro centro na Bahia. O seu fundador foi Arthur Ramos, um médico sem formação psicanalítica tradicional, mas que desde cedo foi muito influenciado pelo Freud e pelo Adler. Inclusive, ele manteve correspondência com Freud e também com outros membros do movimento psicanalítico internacional. O que eu queria destacar aqui, especificamente sobre o Arthur Ramos, é o interesse que ele tinha pelo que nós podemos chamar hoje de uma etnopsicanálise. O Freud elogiou a tese dele, chamada Primitiva e Loucura, que foi escrita em 1925. Em 32, ele publicou um artigo histórico também sobre a psicanálise no Brasil, chamado Movimento Psicanalítico no Brasil. E ele também tem alguns textos muito legais sobre cultura afro-brasileira, tema que depois ele vai se tornar um especialista ao longo da vida, e que vale apontar aqui, por exemplo, nesse contexto, um que se chama O Mito de Iemanjá e Suas Raízes Inconscientes. Existe na Biblioteca Nacional uma coleção dedicada a ele, que inclui folhetos, recortes de jornais, anotação sobre psiquiatria, etnografia, folclore e ciências sociais. Originais dos artigos que ele escreveu, fotos, desenhos e a correspondência dele, que é bem vasta, com um tantão de gente importante da época. O trabalho do Arthur Ramos é fantástico. Eu vou deixar algumas fontes sobre ele na descrição também. Viajando de volta da América para a Europa e chegando nos anos 30, eu acredito que não seja muito difícil imaginar o quanto o movimento psicanalítico teve de enfrentar
rupturas complexas. Em 33, o Hitler chegou ao poder na Alemanha e a psicanálise foi declarada uma ciência judaica. Livros foram destruídos, instituições foram dissolvidas e a maioria dos analistas judeus foi para o exílio e depois para os campos de concentração, de trabalho, de extermínio. Processos muito parecidos aconteceram, em ritmos diferentes, também na Áustria e na Hungria. A tensão foi tanta que, em 38, a Sociedade Psicanalítica de Viena foi oficialmente fechada, logo depois da anexação da Áustria pelo regime nazista. Na União Soviética, a psicanálise também foi sendo gradualmente apagada do campo científico. Ela era considerada idealista, reacionária e incompatível com o regime. Com Stalin, ela desapareceu quase completamente, tanto como prática clínica quanto como campo teórico reconhecido. Bem, a guerra explodiu, a Europa inteira se implica de formas muito graves, e o período que se seguiu daí foi marcado por tentativas de reorganização e de reconstrução do movimento psicanalítico. Em 46, a Sociedade Psicanalítica de Viena foi recriada e reintegrada à IPA. Na Alemanha, essa organização já não foi tão rápida. O Freud aqui já tinha morrido e o movimento vinha ganhando rumos ainda mais amplos do que ele poderia ter imaginado em algum momento da vida. Toda essa reconstrução de caminhos entre idas e vindas serve para quê? Olha, nunca é pouco lembrar que é impossível estudar a psicanálise sem transitar também pela história das suas filiações e das suas escolas. Desde que a Sociedade das Quartas-Feiras se tornou Sociedade Psicanalítica de Viena, acolheu alunos suíços e expandiu a difusão do pensamento freudiano para fora de um horizonte local, as tensões em torno do próprio objeto em questão, a psicanálise, foram constantes e, de certa forma, se mantêm até hoje. Entre 1902 e 1938, nós vimos a fundação de pelo menos 15 sociedades formais de psicanálise, além de um número bem maior de grupos que se associaram para estudar os textos do Freud ou as possibilidades clínicas da psicanálise, mas que não se formalizaram como uma instituição ou buscaram o reconhecimento internacional da IPA. Nós estamos falando de 7 países em pelo menos 3 continentes até aqui. Claro que aqui eu escolhi sobre quais sociedades eu trataria, e uma quantidade grande de países ficou de fora, como a França, a Itália, os países escandinavos ou a Península Ibérica. Isso para citar alguns casos. No frigir dos ovos, o espalhamento psicanalítico pode ser comparado ao que Arthur Conan Doyle escreveu sobre o espiritualismo moderno, no seu livro chamado A História do Espiritualismo. Trata-se de uma invasão organizada. Seria inocência imaginar que isso não teve impacto tanto nas relações entre psicanalistas e escolas, de um lado, quanto na construção conceitual que viria a partir daí. Daqui para frente, aqui no Tá Freud, nós vamos mergulhar nesses detalhes e tentar pintar com mais cores as múltiplas formas de apropriação e transmissão da psicanálise. No próximo episódio, vai valer a pena olhar um pouco mais de perto aquela proposição feita pelo Ernest Jones para a criação do Círculo Secreto. Em breve a gente se reencontra para pensar um pouco mais sobre Freud e a Sociedade do Anel. E lembrando, mais uma vez, segue a gente lá no Spotify, se inscreve no YouTube e continua o percurso. Até já!